Olá, pessoal, tudo bem? Que bom ter aqui você conosco. Meu nome é Viviane Marim, diretora executiva do Grupo Bittencourt, uma consultoria que há 4 décadas de expertise no desenvolvimento, expansão e rede de negócios e franquias. Bem-vindos ao Bittencourt Cast, podcast que conecta você ao mais relevante universo dos negócios do varejo e do franchise. Estamos na BF Expo Franchise para compartilhar com você reflexões estratégicas sobre o papel das marcas na construção e nos legados nas transformações de mercado e na evolução do varejo e do franchise do Brasil. Hoje temos mais um episódio muito especial com Bocaiúva, o CEO da Usaflex. Seja muito bem-vindo, que bom ter você aqui conosco hoje. Obrigado, Viviane. É um prazer estar aqui com vocês, adoro Bittencourt. É sempre bom poder compartilhar um pouco da nossa história e também aprender também com vocês, enfim. Estou à sua disposição. Obrigada. É um prazer estar aqui com você também. E o quanto a gente tem para trocar e o quanto a gente poderia falar muito aqui, né? Sim. Muito obrigada. E vamos começar aqui algumas perguntas, até porque a gente já é conhecido de muito tempo, então a gente já conhece bastante de vocês, mas acho que o público merece conhecer mais da história de vocês. Eu gostaria que você compartilhasse um pouco da sua trajetória como executivo, né? Desde os primeiros passos da sua carreira até você chegar hoje aqui nessa liderança de marca, né? E quais são os marcos assim que mais importantes para você que você pode elencar, que são super relevantes? Perfeito, Vivi. Eu, na realidade, já tenho 40 anos de mercado, né? Eu comecei com o mercado financeiro. Naquela ocasião, há 40 anos atrás, era muito normal o executivo ficar de 6 a 10 anos numa empresa. Eu nunca quis ficar esse período. Eu trabalhava no máximo 3 anos em cada companhia e propositalmente eu passei por setores muito diversos. Eu comecei com mercado financeiro, depois eu fui para alimentação, fast food, depois eu fui para cosméticos, depois eu fui... Enfim, eu passei por vários setores de forma proposital. Fui Caterpillar, máquinas pesadas. E desde aquela ocasião, nos primórdios da minha vida profissional, eu sempre entrava em empresas relevantes, mas eu tive sempre uma habilidade de pegar empresas que estavam passando talvez por algum problema e acelerar muito essas companhias. Então, eu fiquei muito conhecido no mercado como um acelerador de empresas. Depois de determinado momento, eu acabei voltando ao mercado financeiro, com o pessoal garantia, enfim, e naquele momento eu voltei numa posição de M&A, fazendo operações de compra e venda de companhia. Foi quando surgiu a oportunidade no Mundo Verde. Eu acabei comprando o Mundo Verde, sempre tendo o Mundo Verde com fundo, Private Equity, que são meus parceiros, que é o Axon Group. Foi uma operação de muito sucesso, a gente ficou 5 anos naquela empresa, levamos a empresa de 123 unidades para 420. Sim. Depois vendemos a empresa com grande sucesso, infelizmente hoje ela está num momento um pouco mais complexo, e aí surgiu logo na sequência a possibilidade da compra da Usaflex. Nós compramos 70% da Usaflex, nós estamos lá um pouco mais de 8 anos, e aí criamos todo um conceito de ecossistema, abrindo aí mais de 350 unidades até agora, crescendo 3 vezes o tamanho da companhia, enfim, fazendo um belo trabalho de varejo, não somente no mercado brasileiro, como no mercado mundial. Incrível. E aproveitando um pouco, né? O ano passado você foi um dos que ganhou o Top 25 do franchise conosco, né? No Be Connected. E esse ano temos mais um Top 25, né? O que vocês estão aí já se movimentando nos processos de evoluções e soluções? Tem alguma novidade vindo aí? Não, tem sim. Quer dizer, eu sou uma pessoa que sou muito marcado por 2 fatores, 2 pilares, gente e inovação. Então, quando eu falo em gente, primeiramente, eu sempre gosto de manter a sede da companhia onde ela foi constituída, porque ela está a alma da empresa. Eu sou carioca, moro em Ipanema, de frente para a praia, e vou toda semana. Eu fico, na realidade, 1 semana e meia por mês no Sul. Toda segunda-feira pego voo às 6h30 da manhã, estou no Sul, chego na fábrica às 10 e fico até quinta-feira. Então, manter a sede da companhia onde ela foi criada, até porque eu não sou fundador, acho que é muito importante para ter mais aderência à cultura da companhia, tá? Isso falando de gente, aí tem a questão de valorização, enfim, questões que depois a gente pode explorar um pouco. E quando eu falo de inovação, é um conceito sempre que eu gosto de trazer para todas as companhias e todos os processos. No caso do BeConnect, a gente trouxe ano passado a reposição automática, que hoje é um case no mercado, hoje tem grandes corporações nacionais e mundiais conversando conosco, fazendo bench, porque dentro do sistema de franquias você tem uma reposição par a par, semanalmente, sem empurrar produto e dando uma grande rentabilidade para o franqueado, é algo inovador, né? É inovador e, assim, sustentável, né? E, em nosso caso, claro, que demanda um capital de giro empregado, porque eu tenho lá quase que 25 milhões de reais de estoque para uma reposição automática, então tem questões financeiras, mas dá muito retorno ao nosso sistema, vamos dizer assim. E para esse ano a gente traz uma inovação que a gente vai até ainda cadastrando, mas eu acredito que a gente venha repetir o prêmio, assim espero, trazendo a inteligência artificial para o ponto de venda no atendimento. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você entrar na nossa loja, o sistema vai ser automaticamente ativado, todo o acompanhamento da venda do nosso vendedor para com o cliente será monitorado. A gente vai verificar se foi feita a conversão ao final do atendimento ou não.
E a gente vai depois poder cruzar os dados de todo o protocolo de vendas com todo o atendimento como foi feito e aperfeiçoar cada vez mais a performance e ter uma leitura online de como está sendo a conversão da loja e o atendimento sendo dentro do protocolo. Então, isso vai facilitar muito, não somente toda a parte de treinamento e capacitação da equipe, mas de avaliação de performance. Então, é uma coisa incrível, porque o mercado mundial não tem essa ferramenta, a gente vai ser inovador no mundo. Já tem empresas também de grande porte, porque eu tenho franqueados de outras marcas, multimarcas, que já citaram para suas empresas, então elas já estão nos procurando. Esse processo já está em teste, a gente começa a fazer o rollout agora a partir de agosto, para as mais de 350 unidades e, enfim, as operações no mundo também. Então, eu acho que com isso a gente tem uma pequena chance de repetir o prêmio. Vamos ver, eu não sei o que a concorrência vai trazer, mas a gente está mas eu acho que bem animado. É um material, é engraçado, né? Você está trazendo uma questão da inteligência artificial, né? Que hoje é o grande momento, mas na verdade muito ainda pouco se visto sendo realmente utilizado de forma inteligente, mas você está trazendo uma questão muito forte, que é na verdade ter dados relevantes, porque na verdade hoje e amanhã já vai ser quem tem dados tem tudo. Exatamente. Né? E no nosso caso, uma grande preocupação de estarmos atendendo as legislações, porque aquela informação toda criptografada, então eu não vou armazenar a conversa e só vai ter um parâmetro de como é que foi o protocolo com relação ao atendimento e efetivamente a conversão. E aí posso avaliar como é que foi a conversão versus atendimento, versus o ticket, se ela demonstrou ou não, empurrou mercadoria ou não, se deu um bom serviço, se foi qualificado, enfim, eu consigo ponderar NPS, uma série de questões através da inteligência. Com certeza. Não sei se vocês já estão preparados, mas na verdade isso vai virar um grande case e outras empresas vão vir com certeza querer colaborar e fazer uma grande troca, talvez. Sem dúvida. Como foi o caso da reposição automática. Isso, né? As grandes empresas tentaram fazer e não conseguiram implantar. Essa é a grande verdade. É porque a reposição automática ela começa lá fora, né? Anos atrás nos Estados Unidos muito forte, né? Isso daí muito muito seguro. Só que no Brasil realmente patinou por muito tempo, né? Mas devia ter uma diferença. Uma coisa é você fazer reposição automática em lojas próprias. Outra coisa é fazer reposição automática em franquias. Exatamente. Quer dizer, o respeito do franqueado e aceitar que todo o teu processo é qualificado e você está dando resultado para ele, ou seja, eu pego os produtos best-sellers da minha marca, que representam algo em torno de 25% das vendas, e faço a reposição par a par. Eu não empurro mercadoria. Então, uma participação direta, porque a cada 6 meses a gente olha esse portfólio, eu consigo dar uma flexibilidade, região por região, eu tenho flexibilidade de produtos, que são, o Brasil é muito extenso, tem características regionais muito distintas. Então, é um projeto bastante interessante, que esse já está em curso há muito tempo. Sim. Mas eu acho que eu volto um pouco na base, né, na essência. É a questão do respeito, né? Vocês, né, como franqueadores, respeitando o franqueado, e aí automaticamente isso gera uma credibilidade tamanha que te dá a liberdade de você poder fazer esse trabalho, né? Perfeito. Esse é o grande diferencial. Obrigado. Bom, continuando aqui um pouco, né, esse processo todo de implantação do modelo de franquias na empresa, né? Como foi norteado esse processo do franchising? Porque a gente está aqui, né, falando de franchising hoje, como que norteou esse processo de trazer, quando você foi lá e comprou os Aflex, né? E aí o que norteou, sair dessas lojas, organizar e ir a mercado no processo do franchising. Eu brinco para a Vivi que se eu tendo alguma coisa de varejo, talvez seja de franquias, né? Porque eu estou nesse processo de franquias desde a origem, né? Lá, comecei no Bob, estou falando de 2009, talvez, enfim, um pouco antes. Foi quando o Brasil começou, né, o processo do franchising. Exatamente, eu acabei montando, ajudando o sistema brasileiro, né, a ser estruturado e criado. Na realidade, quando nós observamos o ativo, a oportunidade da aquisição das Aflex, o que nos norteou, sempre nos norteia, é o diferencial competitivo. No caso do Mundo Verde era a saudabilidade e no caso da Aflex é conforto. Já percebia que esse pilar de conforto era uma tendência mundial, que foi amplificado, né, com a pandemia, mas eles já tinham em casa uma experiência de lojas que eles chamavam de licenciadas. Ou seja, eles tinham mais de 85% de vendas na multimarca, tinham um pequeno resíduo de exportação e tinha alguma coisa de licenciadas, que eram grandes players de multimarca, que pediam para abrir uma loja única e exclusiva de Usaflex, mas não tinha padrão nenhum, não tinha nenhum sistema de controle. Na verdade, era um contrato de uma página, então não existia nenhum contrato. Com isso, a gente percebeu que o modelo já tinha sido indiretamente testado, validamos o processo, e aí implementamos a operação, e foi interessante, né? Porque eu gosto de dizer que o que uma outra grande marca no setor, não vou ser delicado aqui, mas de um grande grupo de varejo de moda no Brasil, demorou 10 anos para implantar 100 lojas. No primeiro ano eu já tinha 128 lojas. Então, você vê que o processo foi muito acelerado. De lá para cá, a gente vem abrindo uma média de 50 lojas ano. Mesmo durante a pandemia, a gente chegou a abrir lojas. E agora que a gente percebe que o mercado está um pouco menos aquecido, a gente está abrindo 35 lojas esse ano. É isso no Brasil. Né? E no exterior, aí sim, a gente mantém o projeto de licenciamento.
existiam 0 lojas. Deixar bem claro, quando eu comprei o Zaflex não tinha nenhuma franquia, tá? Não tinha nenhuma unidade. A gente está hoje com 350 e poucas lojas, vamos chegar um ano com 380 e poucas lojas. E no exterior tinha 0 de unidades, eu estou nesse momento com 37 lojas, chegando a 50 lojas, muito bem no exterior, presente em 14 países com a tenda, o Zaflex. Eu estou em mais 46 países, aí realmente com multimarca. Eu tenho mais 2.500 pontos de multimarca no exterior, e no Brasil, além das operações franqueadas, eu estou presente em 7.000 pontos de venda, além do nosso e-commerce, nosso digital, que é totalmente omnichannel. Maravilhoso, maravilhoso. E aí, na verdade, começa a ter toda essa integração, né? Inteligência artificial, todo esse movimento para colaborar com os processos implementos de dados e essa integração toda, né? Sim. Você tem ideia, a inteligência é tão importante. Ontem a gente teve uma reunião de conselho, o que a minha área de P&D demorava algo em torno de 3 semanas, hoje eu faço em 5 minutos. Só você ter uma noção. A minha área de marketing, né, que tinha todo um custo, né, de fazer o molde, de chamar a modelo, tirar fotografia, enfim, um custo aí, vamos colocar de R$80 mil por uma sessão, ela vai sair por algo em torno de R$4 mil, porque eu vou conseguir entregar através de inteligência todo já o projeto montado e já aplico direto na modelo e já troco as roupas do modelo sem ter que fazer contratação de nada. Quer dizer, uma loucura, né? É uma loucura. Quer dizer, onde isso vai chegar, eu não sei, mas que é uma evolução gigantesca. Eu tive também recentemente com um grande player de Milão, a gente está presente lá fora, nas feiras, e ele falou, Boca, hoje eu desenvolvo toda a minha coleção em algo em torno de 2 semanas. O que uma empresa demora em torno de 4 meses, eu faço em 2 semanas. Então, eu alimento a inteligência com o que eu busco, né, de essência, ele busca as referências, eu dou uma qualificada e eu tenho a coleção pronta. Não, é impressionante. Não, impressionante, assim, isso a gente está no começo ainda, né, falando de IA. Então, vocês já estão usando a inteligência artificial de forma inteligente. Sim. Agora, uma questão, né, você já tem, na verdade, um saving, né, uma reserva desse custo que você está deixando de ter esse investimento. Você está alocando esse investimento em outras frentes para melhorar a performance? Sim, porque quando eu falo de inovação, eu tenho inovação em várias frentes, né? Então, a gente é uma empresa que lança muita tendência de tecnologia. Por exemplo, a gente faz muita pesquisa internacional, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Uma que me chamou a atenção, a gente viu um diferencial competitivo nos travesseiros da NASA, tá, que os astronautas usavam. Ficamos assim, intrigados com aquilo, fizemos a pesquisa, verificamos que era o fornecedor mundial, conversamos com ele, quando ele sabia que a gente produzia 6 milhões de pares por ano, ele teve todo o interesse em fechar exclusividade conosco no Brasil, trouxemos a tecnologia para o calçado, e é essa tecnologia que gera a sensação de conforto. Muitas vezes as pessoas acham que o conforto no calçado ele está na forma. Eu digo para você que a forma representa 40% do conforto. 60% vem da tecnologia aplicada. Então, você tem produtos em couro, você tem produtos solados, você tem produtos da palmilha, memória permanente. Ou seja, você pega uma pessoa de 160 quilos, ela usando aquele calçado, ele vai ficar viciado. No nosso caso, não. Você pode ter 300 quilos, 500 quilos, que não é o caso, mas que você usa e, ao final do dia, ele volta na forma original. Então, é uma série de tecnologias aplicadas que fazem que levem a sensação de conforto e bem-estar. E, na verdade, mantém vocês como líder de mercado em Exatamente. conforto. Sim, né? Eu acho que é isso. A gente é líder mundial em conforto, que é importante. Então, isso é isso. É a empresa que tem a maior produção de produtos de conforto do mundo, no quesito de calçados femininos. Maravilhoso. Sim. Incrível. Bom, como os pilares de negócio são incorporados à lógica da rede, para que também cheguem à ponta na operação do franqueado? Porque isso, na verdade, é o teu centro, né? Dentro da Zaflex, como marca, e aí, na verdade, isso daí chega no franqueado como? A gente tem várias formas de comunicação. Eu sempre digo que a gente tem uma universidade comparativa, que ela é muito importante, a gente estimula que os colaboradores todos participem, né, internos e externos, né? A gente tem o consultor de campo, que eu sempre falo que sou eu na ponta, né? Eu sou uma pessoa, vivi muito de campo, então, como eu te falei, num mês de 4 semanas, eu fico 5, 6 dias na companhia, os outros dias eu estou 100% rodando campo, rodando lojas no Brasil e no exterior. Então, eu sou um cara muito de campo. Ótimo. Como eu tenho um nível de governança muito evoluído, eu tenho 9 diretores subordinados à minha pessoa, eu recebo 5 e-mails por dia e não recebo 3 ligações por dia. Então, eu consigo ter uma agenda. É claro que se você pegar hoje meu Outlook, eu devo ter 50 reuniões marcadas. Mas eu não tenho obrigatoriedade de entrar em nenhuma, a não ser que um diretor peça que algum conflito, ele fala, é importante você estar lá para me ajudar. Fora isso, a empresa ela anda sozinha. Então, a empresa é toda automatizada, toda com BI. Eu consigo, na palma na mão, ter acesso às vendas online, saber o que é a produtividade da fábrica, saber todos os movimentos da companhia no Brasil e no mundo. Isso me dá flexibilidade. Então, eu acho que ter esse acesso e conseguir ter uma
Linearidade. Exatamente. De comunicação, seja do CEO, seja do head da área, seja do consultor de campo, isso facilita muito o processo. Claro. E eu tenho um vício, que assim, eu sou aberto a qualquer pessoa. Então, não importa se é uma gerente, se é um vendedor, ele me liga, eu dou retorno quase que instantâneo. Eu não durmo sem dar retorno para todo mundo. Eu durmo 4 horas por dia, então isso facilita também um pouco. Sim. Mas é um vício que eu tenho, saudável. Sim. Eu tenho família, sou casado há mais de 33 anos, tenho 2 filhos. Assim, tenho uma vida esportiva forte quando eu estou no Rio de Janeiro. Tenho uma vida social, quer dizer, sou um cara muito festivo, gosto muito de festas, de eventos, mas eu consigo dar atenção, ter esse lado humanizado. Sim. E é muito legal, porque às vezes um franqueado chega para mim, eu fiz a convenção agora em maio, né? E tem um depoimento de um franqueado que falou, pô, eu fico feliz com o Boca, porque o Boca, ele não importa se eu tenho 12 lojas, 5 lojas ou uma loja. Né? Ele me dá atenção, da mesma forma, me dá atenção para um cara que tem 12 lojas. Então, eu acho que esse varejo vivo, com verdade, acho que faz muita diferença. Eu acho que franqueza é uma coisa muito relacional. É claro que você tem que ter a questão de respeitosa, de contrato, de rentabilidade, mas eu acho que você está próximo, no momento bom, no momento ruim, faz toda a diferença. Mas eu acho que você traz lá, né? Você falou que um dos seus pilares são pessoas, né? Então não faria sentido, né, você ser diferente disso. E é legal porque nós somos a única empresa Great Place to Work do setor calçadista desde o ano que eu entrei. Uau. Outras empresas tentaram, várias não conseguiram, ou não conseguiram um pedaço pequeno. Entendi. A gente é certificado não somente como indústria no Sul, como indústria nacional, como varejo no Sul, como varejo nacional, e eu sou uma das 5 empresas únicas do Brasil que tem o selo de saúde mental. Né? Então, eu não sei por que saúde mental, porque eu sou louco, mas enfim, mas a gente tem o selo de saúde mental, que é muito importante. Mas é que, na verdade, todo o seu time tem uma saúde mental. E o que eu mais fico feliz é que se houvesse o prêmio de empresa com maior volume de festa, a gente ganharia. Isso dito pelo CEO do Great Place Mundial. Falou, Boca, você é o cara com a maior avaliação em todas as empresas do mundo em comemorações. Eu não sei o que você faz, mas, cara, os colaboradores te idolatram em festa. Mas eu acho que é uma mistura, né? Eu acho das pessoas, é a evolução. E comemorar vitórias. Eu acho que tem que comemorar vitórias, eu acho que tem que dar chance para todo mundo crescer. Quer dizer, dar estrutura, saber valorizar, saber reconhecer, dar dinheiro. Eu brinco que quando eu compro a empresa, normalmente o pátio fica vazio. Está vazio. Quando eu saio, está cheio de carro novo, as pessoas começando a se preocupar em se profissionalizar mais, aprender línguas, fazer novas faculdades. Então eu preparo o mundo de obra para o mercado. Isso gera valor. Incrível, parabéns. Com toda essa cultura, né, dessa energia, as pessoas ficam muito tempo na Usaflex? Ficam. A gente tem um turnover muito baixo. É claro que o show de fábrica tem um turnover natural de 20% a 25%. É uma característica do show de fábrica. Mas na parte administrativa, eu tenho muitas pessoas que entraram lá estão há 8 anos comigo. Entendeu? Então, muito legal. Isso aí representa, né? Da parte da cultura. Mas, Vivi, tem uma coisa legal que assim, eu gosto de destacar. Eu gosto muito de ver meus colaboradores crescendo e voando alto. Então, me dá muito orgulho quando o colaborador chega e diz assim, pô, eu fui bidado agora para ganhar 100% a mais e para ir como diretor. Não tem problema nenhum. Senta comigo, vamos fazer um pró e contra. Você tem uma garantia de 2 anos de contrato, você tem um prêmio na frente de grana, quais são os artifícios que a empresa te oferece. Eu negocio para o meu colaborador para ele ter a melhor saída possível. Legal. Isso me dá muito orgulho. Quer dizer, eu não tenho preocupação nenhuma de perder uma pessoa. Entendeu? Então, e eles percebem que isso é verdadeiro. Entendeu? Então, isso gera uma credibilidade grande. Sim. É claro que eu quero reter talentos, mas eu também quero dar chance de outras pessoas crescerem. Sim. E a gente tem nossa área administrativa, eu sei que quase que 40% dela veio da base da companhia. Eu tenho casos de pessoas que tiveram 400% de aumento em 5 anos. Então, porque foi dada a oportunidade, ela foi capacitada, correspondeu e foi premiada. Numa fração de não sei quantos minutos a gente está aqui, eu acho que assim, as pessoas poderiam copiar e colar fatores de sucesso para um negócio. Né? É impressionante, né? Como a gente, numa pequena troca, o quanto a gente consegue olhar para tantas empresas com dores, né, no mercado, e quanto a gente olha também que parece que o simples e o dia a dia, a aproximação com o ser humano, essa questão de olhar e ter esse cuidado faz total diferença, né, no resultado. Isso cansa, não vou dizer assim que não cansa. Não, mas tudo na vida tem um preço. Mas eu acho que é um preço de você alcançar, não digo sucesso, mas uma operação mais saudável. Né? Isso talvez é o preço do sucesso, não? Sim. Talvez. É um dos, né? Poderia ser. Né? Como vocês conciliam as metas de expansão, né? Que você está vindo mesmo pós-pandemia, acelerando esse processo de expansão no varejo, com a necessidade da performance financeira. Sim. Porque ainda mais pós-pandemia, né? Que a gente teve aí um processo, e logo pós-pandemia, né? O Rio Grande do Sul sofrendo como sofreu, né? Verdade. Vocês devem ter vivenciado muito isso. Felizmente, a gente não teve nenhuma perda humana, quer dizer, quando teve a enchente. A cidade, sim, mais de 96% da cidade ficou alagada.
Mas a gente não teve, quer dizer, a minha atitude naquele momento, quando eu estava, na verdade, viajando, estava em Minas, foi paralisar a produção por 15 dias das férias coletivas, porque eu digo para você que eu tenho aí uma participação feminina muito relevante. Tá? Quase 70% do quadro são mulheres. E as mulheres têm filhos, a sua grande maioria, os colégios viraram abrigos. Então eu tinha que dar uma assistência a essas pessoas. E foi lindo, porque por mais que eu tenha colaborado, dado assistência e tendo injetado recurso, algo em torno de 3,5 milhões em apoio financeiro, na compra de mercadorias, em utensílios, o que fosse, acabou que eu digo que quando você planta o bem volta em dobro, porque o governo federal acabou prorrogando os impostos, tiveram uma série de linhas especiais, e hoje, se eu for computar, houve um ganho financeiro, mesmo eu tendo ajudado os colaboradores. Então, eu acho que sempre olhando primeiro a questão humana. Tá. Mas quando eu falo, você perguntou sobre o crescimento. Sobre a expansão. Sobre a expansão. Então, você está expandindo e como que você administra essa performance financeira? Então, como a gente mapeou a compra da companhia, e eu erro muito pouco nisso, você vai pegar minhas reportagens de 8 anos atrás, eu diria, sempre dizer que a gente ia chegar a 340 unidades em 7 anos. Se não fosse a pandemia, eu teria atingido esse número em 5 anos. Tá? Com a pandemia, a gente atingiu o fôlego. Hoje eu já olho para os próximos 5 anos, então já projeto chegarmos a algo em torno de 515 lojas no Brasil e 150 lojas no exterior. Tá? Claro que nesse momento a gente já capturou quase todo o valor dos grandes centros. Então a gente começa a buscar uma interiorização. Para interiorização, a gente tem lojas light, a gente tem containers, tem quiosques, tem múltiplos modelos de lojas. Adaptáveis, né? Adaptado. E a gente percebe realmente uma grande, que todo o setor percebe, de mão de obra, disponibilidade de mão de obra, né? E de CTO, custo total de ocupação. Porque aquelas lojas são lojas mais antigas que vêm tendo correção de GPM, infelizmente, o nosso sistema de varejo ele acaba penalizando aquele que é um bom pagador. Então, infelizmente, às vezes acaba tendo que fazer uma troca de um franqueado que é bom, mas o contrato dele inviabiliza aquela loja, e o shopping prefere que ele saia e entre um novo. E nessa nova negociação do novo, você tem uma operação mais equilibrada, que é um absurdo, igual ao nosso simples no país, é uma burrice, sem tamanho, mas é assim que se joga o jogo. A gente vem buscando, né? Ainda. Mas a gente vem buscando efetivamente equilibrarmos, né, da melhor maneira possível. Eu tenho uma média de 3 lojas por franqueado, quer dizer, então me demonstra que os franqueados querem cada vez abrir mais lojas. Sim. E toda a média é burra, né? Eu tenho franqueados que têm 12 lojas, 8 lojas, enfim. Eu tenho muitos novos entrantes, né? É claro que essa questão tributária também acaba cerceando um pouco a aceleração da expansão, porque alguns já não têm mais mecanismos de como criar novos CNPJs, enfim. E também a barreira do Simples também é importante, porque eu tenho algumas lojas já estourando Simples, que é muito preocupante, né? Mas a gente tenta romper essas barreiras, e aí, com isso, eu começo a ter um crescimento um pouco menor. Eu cresci 50 lojas ao ano, agora eu estou projetando crescer algo em torno de 35, 30 lojas líquidas ao ano. Tá. A gente tem uma taxa de fechamento de mortalidade muito baixa, fica em 1,6%, é muito baixo, o mercado acha muito saudável entre 3% e 5%. Sim. Mas eu acho que por conta de toda a rentabilidade, todo o suporte, e é legal, Vivi, porque eu tenho, permite chamar a Vivi, né? Por favor, porque eu tenho vários multifranqueados. E eles me comparam muito com grandes outras marcas. Eles falam, Boca, com toda a veracidade do mundo, nenhuma delas dá o suporte que vocês dão e a estrutura sênior que você tem. Só para você entender, na época da pandemia, a gente ficou muito preocupado com todo o ecossistema. A pandemia aconteceu exatamente, estourou um pouquinho antes do Dia das Mães, eu deixei de faturar 65 milhões de reais, que é o faturamento padrão de um mês meu de pré-Dia das Mães, e além de não faturar 65 milhões, eu ainda injetei 70 milhões na rede. De que forma? Eu criei um plano de navegação, onde o franqueado não tinha que pagar nada, eu esqueci o pagamento dele. Eu falei, amigão, você só vai pagar para mim 40% do que você vender na semana anterior. Por isso, esquece, a gente vai carregar esse teu passivo e vou te orientá-lo a como buscar linhas, porque é o momento de você buscar linhas, Pronamp, o que fosse. E assim a gente teve mortalidade zero. E ainda abrimos, eu acho que, nos 2 anos de pandemia, algo em torno de 37 lojas. Um ano foi 18 lojas, o outro ano 20 e poucas lojas. Então foi muito legal. Então, assim, isso tem um custo para a companhia, mas é um custo que eu ainda carrego até hoje, para ser sincero, mas faz parte do jogo. Não, faz parte do jogo e, na verdade, faz parte desse equilíbrio que a gente está falando, né? Uma coisa é você querer tirar dinheiro, distribuir dividendos. A gente não tem essa visão. Tanto eu quanto o meu sócio, que é o fundo. A gente tem a visão de perpetuidade da companhia e crescimento acelerado. Para que isso aconteça, tem outros fatores que eu não exploro aqui, ele pode explorar depois, que é marketing, outras ações, mas eu tenho que injetar dinheiro. Então, se eu entendo que o canal de franquias era um canal relevante, naquela ocasião, eu te falei, minha multimarca representava 80 e poucos %. Hoje a minha multimarca representa 37%. Ela é muito relevante. Eu quero que ela volte a crescer. Mas hoje a franquia já passou mais de 45% das vendas.
e é um canal que eu tenho maior controle, né? Então, Sim. isso é muito importante também para as decisões. E controle sobre marca, né? Sobre Sobre performance. marca, sobre ponto de venda, sobre o B2B, B2C, quer dizer, então assim, é muito mais fácil de controlar e tomar as decisões assertivas do que a multimarca, onde eu não tenho domínio de ponto de venda, de vitrine, eu não consigo fazer ações tão Na rápido. verdade, você se utiliza realmente do franchise como ele deve ser feito, né? Então, Mas é importante relatar que esse ano a gente continua com o crescimento da franquia, mas esse ano é um ano que a gente volta a olhar com muito carinho para a multimarca. Que multimarca ela é essencial, porque ela que acaba bancando grande parte do marketing da companhia, acaba diluindo o custo, acaba gerando volume de rateio e acaba baixando também risco de inadimplência. Porque quando eu tenho um sistema de franquias muito parrudo, eu começo a ter uma concentração de risco muito grande. Quando eu tenho 7 mil clientes ativos de multimarca, eu tenho esse risco muito diluído. Porque eu não tenho nenhum cliente que represente mais que 1,5%, 2% do faturamento. Maravilhoso. Estamos no mercado competitivo desafiador, né? Estamos aí para isso. Quais mecanismos de governança, de gestão de rede foram mais importantes para a perpetuidade do negócio? Sim, primeiro que a gente é uma empresa com governança plena, auditada por Big Four desde a entrada, com conselho de administração independente. Eu sempre criei uma regra que eu só crio o conselho de franqueados a partir de 100 unidades, mas na realidade, como a gente já estava abrindo 100 lojas no primeiro ano, em 3 meses já montei o conselho. Isso dá muita transparência, porque eu tenho os comitês também, não somente o conselho de franqueados, mas os comitês dentro do conselho, de produtos e marketing principalmente. E eu acho que, quer dizer, todas as certificações que a gente tem, né, de SG, enfim, Polícia Sustentável, acabam, a chancela da BF, a chancela Pequenas Empresas e Grandes Negócios, acabam certificando e garantindo aos investidores, nossos franqueados, que a gente é uma empresa muito preocupada com governança, então, e com muita transparência. Que eu acho que você tem que dar transparência no fundo de marketing, você tem que dar transparência nos seus modelos de tomada de decisões, e isso dá credibilidade. Então, eu acho que isso que é importante. Então, a gente realmente tem muita preocupação de governança, até porque a gente tem um sócio que é um fundo internacional, que tem que prestar contas para o exterior, então isso faz parte do processo. Já faz parte de forma natural, né? Sim. O mercado exige um olhar atento às transformações aceleradas de comportamento do consumidor, principalmente das novas gerações que estão entrando, né? Como isso tem impactado nas decisões de marketing, de experiência do consumidor no canal de vendas, olhando para esse novo consumidor? Não, legal essa tua pergunta. Quando eu comprei a companhia, o marketing é uma conta muito relevante. A gente gasta algo em torno de 40, 50 milhões de reais por ano em marketing. Marketing, estou colocando trade, ponto de venda, o marketing como... Que envolve todo. Tá? No primeiro momento, eu nunca trago um diretor de marketing. Eu acabo tomando conta dessa área, tá? Porque eu tenho muita expertise também, você vê que a minha base é toda em finanças. Tá? E aí, o que a gente percebeu a partir de 2019, que o mercado estava mudando muito rapidamente. Quando veio a pandemia, ficou acelerado. Aí acelerou tudo. Então, a gente mudou. Antigamente, eu fazia Big Brother, fazia Ana Maria Braga, eu fazia Faro, Eliana, comercial e TV aberta. Era muito mais fácil de gerenciar o marketing. A pandemia fez com que houvesse uma evolução digital, que isso dá uma complexidade gigantesca. As pessoas acham que é mais barato, mas é muito mais caro e muito mais difícil você se conectar com o seu consumidor na ponta. Tá? Então, eu acabei criando uma diretoria de marketing. A gente mudou radicalmente. Hoje, 70% da minha verba é digital. Tá? A gente, paralelamente, por mais que ele seja bom de modelagem, a gente não havia considerado uma loja digital de forma relevante. Criamos essa loja em 2019, toda full commerce, ou seja, toda terceirizada. Quando veio a pandemia, a gente percebeu que a gente tomou uma decisão totalmente equivocada. Eu trouxe o head da Renner, trouxe a McKinsey, fizemos o que o mercado fez em 10 anos, em 2 anos. Então, eu tinha todo o sistema omnichannel plantado, já cruzado, 100% eficiente, com todas as ferramentas já montadas em 2 anos. Hoje eu tenho loja que tem 32% de rentabilidade, de participação digital já na sua venda. Olha. Então, a gente tem todo o sistema já conectado. E isso fez com que a gente, de fato, trouxesse essa inovação e conversasse com esse público mais jovem, porque a Usaflex era muito conhecido como produto da vovó. E a gente, através da franquia, a gente hoje já consegue ampliar nosso público target. Eu tinha um público de 75% para acima de 55 anos. Hoje eu já estou... 75 acima de 55 anos. Hoje já estou de 40 a mais. Então, assim, você fazer um movimento de 55 para 40 é um movimento gigantesco. Não, é enorme isso. Agora a gente fez um movimento grande com a linha Puff, que ela está sendo splitada, né? Ela tem injetados, tem tênis, tem uma linguagem mais moderna, mais jovial. Ela está sendo splitada, a marca vai ter uma vida própria, tá? E ela atinge o público de 20 a 35 anos. Então, assim, a gente está sempre com esse olhar, porque o que a gente percebe, Vivi? Quando a cliente ela experimenta usar Flex, ela nunca mais deixa de usar o Usaflex.
O grande problema era você quebrar essa barreira do sapato da vovó, que as lojas conseguiram parcialmente quebrar. A multimarca ainda não. Então, a multimarca ainda é muito mais focada numa linha care, saúde, né, Joanete, diabetes e tal. E acaba usando muito mais os Aflex como boi de piranha. Tá na mídia, tá lá na vitrine, mas olha, tem esse produto aqui que é mais barato. Tá? Por quê? Porque o produto não é couro, não tem tecnologia. Ele tenta imitar os Aflex. Mas quando o cliente raiz, ele não troca os Aflex por um produto mais barato. Até porque um produto, em média, concorrente nosso dura 2 anos, 2 anos e meio. Nosso produto dura 5, 7 anos. Então, quando você vai fazer a conta no net, o nosso produto é muito mais viável a nível de retorno. Eu tenho assim, eu só vou complementar um pouco do que você está falando. A primeira vez que eu comprei os Aflex, eu estava numa viagem em Florianópolis e meu tênis estourou, rasgou no meio do shopping. Eu falei assim, gente, preciso. E parei na Usaflex. Falei, nossa, gostei. Tava frio, comprei uma bota baixa para continuar caminhando. Bom, resumo. Há 4 anos eu tenho. Eu virei uma consumidora. Que legal. Eu saí atrás do mesmo produto em outra cor, em outras lojas do Brasil. E virei realmente uma consumidora que aí eu fui, na verdade, abriu uma visão do que eu tinha de marca, que eu tinha essa visão antiga, realmente, que você está falando, mas eu, na verdade, virei uma consumidora e me identifico hoje, né? Eu sou 40, eu me identifico com o produto muito mais do que antigamente. Então, assim... e é legal, né, Vivi? Porque as pessoas de mais idade, elas pedem que os produtos sejam modernizados. Quer dizer, então, eu não posso ficar só naquele modelo clássico, então eu tenho que trazer inovação também para o produto. Com certeza. Incrível. Bom, olhando um pouquinho para o futuro, né? A gente teve esses anos agora, pós-pandemia, muito acelerados, né? Muitas mudanças. Mas olhando para o futuro, os próximos 5, 10 anos, qual é o movimento que você percebe que vai acontecer e o que você, como empresa, está olhando para esse movimento muito, eu falo assim, ainda míope, né? Vi, eu viajo muito, tá? Porque pelo menos uma vez por mês eu fico uma semana no exterior. Seja para rodar as lojas, seja para as feiras internacionais, seja para acompanhar a minha equipe de P&D. Então, eu estou sempre em algum lugar do planeta. Em movimento, né? Tá? E no Brasil, eu rodo pelo menos uma semana por mês no campo. Eu vou dizer uma coisa dura de falar. O varejo está chato, porque o varejo não está se renovando, se inovando. Eu tinha muito prazer quando eu visitava um país que eu conhecia uma marca nova, uma Desigual, quando foi criado. Quando eu vi a Desigual a primeira vez, isso aqui vai ser uma grande marca. Né? Outfitters, mesma coisa. E outras marcas, principalmente lá de fora, hoje você não consegue ver esse movimento. Né? A não ser lifestyle, você vê alguma coisa que pode se tornar uma grande rede, porque a globalização ela faz com que você traga a inovação rapidamente. Aquele fornecedor de inovação ele quer ganhar volume, então ele amplifica essa disponibilidade para o mercado como um todo e você deixa de ter diferencial competitivo. Sim. Né? Então, assim, eu acho que o grande desafio nosso é tentar trazer esse nosso modelo de gestão para outras marcas. Então, a gente já pensava em fazer aquisições lá atrás, a gente agora está renovando essa visão, já que o mercado, a gente teve a oportunidade de saída via IPO em 2020, o mercado estava muito líquido, eu fui contra. Hoje eu acho que eu errei na decisão, mas por que eu fui contra? Deixar bem claro que eu estava no meio de uma implantação do sistema de SAP, nosso RP, que só ia ficar pronto no ano seguinte. Então, imagina, eu abri capital, tendo que entregar o SAP com riscos de travamento, de faturamento. Desculpa, eu achei muito preocupante e eu tomei a decisão de não fazer. Hoje eu me arrependo, porque hoje o mercado está aí líquido, você não tem realmente operações de M&A no mercado. Com isso, a gente espera que a gente só tenha uma janela de saída, talvez daqui a 2, 3 anos. A gente volta a olhar com carinho a possibilidade de aquisições, além do crescimento natural né, da empresa, não somente em novos países, com novas lojas, e com essa linha UF, uma linha mais focada no público mais jovem. Então, são os movimentos, acreditando que cada vez mais o digital vai ganhar cada vez mais força, relevância, não para roubar o espaço da loja física, porque eu sempre digo que a nossa população brasileira, já igual a população mundial, está envelhecendo. As pessoas, infelizmente, são muito carentes. Então, elas precisam do contato humano. E nunca é questão de sapato, mais ainda, porque a pessoa tem que calçar, tem que testar. Então, eu não me preocupo com a questão da perda do foco da loja física. Tá bom. Só que eu acho que o mercado tem que ser mais ágil, mais dinâmico. Sim. Né? Tanto na comunicação, como na agilidade logística, enfim, outros fatores. Você acha que esse movimento, né, que você está falando do que está acontecendo, mesmo com o público que vai envelhecer, né, que é o que a gente vai passar,
vai precisar ainda manter um contexto da experiência, Sim, sem além dúvida. só da relação humana? Sem dúvida. Da experiência, Sem dúvida. por mais que seja um público talvez mais velho? Eu acho que cada vez mais pessoas querem ter experiência, mas eu acho que o contato humano ainda é muito relevante. É o mais As forte. pessoas quererem o respeito, quererem ser atendidas, quererem ser entendidas, acho que isso faz muita diferença. Quando eu falo para você da minha forma de gerenciar pessoas, vou te dar um exemplo. Eu tive uma colaboradora que ela, por uma questão, a gente tem KPIs de produtividade em todos os níveis da companhia, tá? Desde o chão de fábrica, a pessoa que tem o menor salário, até um diretor, até a minha remuneração, todas são amarradas. Tá? E aí uma colaboradora, buscando eficiência produtiva, ela travou o sistema de segurança da máquina e mudou o protocolo de serviço para ganhar mais produtividade. Lei de Murphy, que aconteceu, houve um acidente gravíssimo, que a mão dela ficou presa numa prensa e ela não queria berrar para não chamar atenção e se autodenunciar. Quando ela percebeu que ela estava com a mão derretendo, aí ela berrou e veio o supervisor de segurança, ativou o sistema de segurança, ele estava travado, ele não sabia, porque ela tinha usado um gatilho, uma questão que mulher usa, algum grampo, alguma coisa. Ele pegou uma marreta e quebrou a máquina. Hoje em dia essa mulher continua trabalhando conosco, a mão dela está plena, ficou só com algumas marcações de queimadura, não tem jeito. Claro. Mas o que eu quero dizer com isso? Essa colaboradora, eu fiquei durante 3 meses, indo todas as vezes que eu estava no sul, eu ia na casa dela, ela me fazia um bolo, uma mulher muito simples, ela me preparava um bolo com café, eu não tomo café, né? Mas ia na casa dela, ficava visita de 15 minutos, de médico. Sim. Mas eu acho que esse atendimento, né? E ela Cuidado, depois voltar né? para a empresa e falar, porra, o senhor foi toda vez que ele estava no sul na minha casa e ficava comigo lá, brincava comigo, me respeitava, pedia para olhar minha mão. É claro que eu não consigo fazer isso com 3 mil colaboradores, porque eu tenho 3 mil pessoas. Nos casos mais graves, eu consigo estar mais próximo. Mas eu acho que esse olhar diferente é importante também no varejo, porque a gente tem muitos clientes nossos que têm 50 a mais, que vão na loja e querem atenção. Sim. Só que elas têm uma recorrência de compra absurda, porque elas têm uma ótima renda, né, de aposentadoria, algumas não têm que ajudar a família, então tem uma renda livre, e elas acabam querendo atenção, e atenção elas retribuem com compra. Então, eu acho que isso é muito importante. E você um ciclo. está estimulando essa... Aí muitos falam assim, Boca, mas essa senhora não usa a internet. Ela foi obrigada a se desenvolver, porque na pandemia ela tinha que pedir comida. Então, assim, eu acho que... Ela evoluiu também. Ela evoluiu também. Então, a gente tem que saber se comunicar, né? Quer dizer, eu acho que muita coisa vai mudar. Acho que os próximos 5 anos vão ser cada vez mais desafiadores. Sim. Mas eu entendo que essa presença física, esse contato humano, sempre vai ser muito importante. Incrível. Entendeu? Nossa, assim, é admirável tudo isso. Eu falo que, assim, são minutos de interação e aqui de troca que a gente está tendo, que eu acho que todo mundo tiver a oportunidade de poder assistir, vai tirar muita utilidade para o seu dia a dia. Então, assim, obrigada pelo seu tempo. Não, você queria colocar mais alguma coisa que você acha super pertinente para um momento de 40 anos de Bittencourt? Eu agradeço o convite. Né? Eu acho que é a primeira entrevista aqui do dia da sequência da BF. É o primeiro. O pessoal talvez não sabe como é que vai ser a ordem do podcast, mas eu tenho muito respeito, né, pela Liana, pela família, o grupo Bittencourt, acompanha há muitos anos, né? Conheci a Liana ainda pelo Mundo Verde, na primeira convenção, que foi a primeira e única da BF em Ponta del Este, né, que foi um desastre a convenção, com várias questões operacionais, mas desde então venho acompanhando a evolução. Né, o evento do Biconex eu acho que é espetacular. Eu acho que se tornou realmente o principal evento no país de varejo. Eu acho que a qualidade de conteúdo que ela traz e a motivação dos 2 dias ele é muito bem distribuído. Me dá muito orgulho de ser parceiro de vocês, né? Enfim. E eu vejo os projetos que vocês realizam um grande êxito. Então, vocês são diferenciados do mercado. Isso que eu acho muito legal. Agradeço mais uma vez o convite. Foi um prazer enorme. E prazer obrigado. Nosso, prazer e eu vou te oferecer um voucher depois para você. Vou pegar o seu contato para você ter experiência comprando nossa loja digital. Faço questão. Vou comprar. E eu já tenho até os modelos de preferência. Você não vai comprar. Você vai ganhar o voucher e só vai escolher. Obrigada. Tá Já tenho os meus modelos de preferência, olha. E lá em casa. E vou te falar, e tem uma outra coisa, as pessoas perguntam para mim da onde é. Quando eu falo, as pessoas falam, é impossível. Sim. Então, olha a expectativa. Você sabe que eu tenho amigas, desculpe, a tosse que eu tô, enfim, voltando de viagem exterior, eu tenho amigas que às vezes estavam com os Aflex e tinham vergonha de falar. E depois que a gente mudou o posicionamento da marca, eles hoje têm orgulho de falar. Pois é. Então isso é muito legal. Então, lindo. Obrigada. Obrigado. E a gente vai se ver na próxima. Perfeito. Pessoal, prazer grande. A gente agradece aqui o Bocaiúva que esteve presente conosco nesse podcast e tenho muito conteúdo ainda para frente. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Abraço. Tchau, tchau.